Bem-vindo a mais uma aula JX. Nessa aula a gente vai apenas revisar a função SI, que é uma função que a gente tratou no curso de Excel básico. Contudo, a partir de agora nós vamos ver a função SI mais aprofundada. Aqui a planilha pede: caso o filme seja do gênero ação, a censura será de 16 anos. Se for do gênero terror, a censura será de 18. A sintaxe da função é igual se, abre parênteses. Aqui ele faz a pergunta do teste lógico, ou seja, caso o filme seja do gênero ação. Você vai ver na planilha aonde é que está lhe dizendo que é o gênero ação. A coluna B, linha 4. Então, aqui eu informo. Se B4 for igual a ação, aí eu coloco o valor se verdadeiro. O que ele pede para informar se verdadeiro? A censura será de 16 anos. Então, eu coloco 16 anos. Se for terror, a censura será de 18 anos. Aqui a gente tem apenas ação ou terror. Se não for ação, é terror. Então, eu dou um ponto e vírgula, coloco 18 anos. Fecho parênteses. Novamente. Se não for ação, com certeza vai ser terror. Então, se for ação, é igual a 16 anos. Se não for, só pode ser 18 anos, que é terror. Agora vem um parâmetro do Excel. Se eu digitar qualquer texto dentro de uma função, ele deve conter aspas duplas. No caso de ação, vou abrir e fechar. Em 16 anos, abrir e fechar. Em 18, abrir e fechar. Eu só coloquei aspas aqui porque 18 ele é referente a anos. Se eu colocar aspas só em anos, o 18 não aparece na função. Então, a gente vai dar um Enter aqui agora para ver o valor que vai retornar. Pronto, 16 anos. Por quê? Porque é do gênero ação. Automaticamente aqui eu vou clicar e arrastar e a planilha vai me dizer aqui, ó, é terror, é 18. Como eu falei, se não for ação, só pode ser terror, porque a planilha só tem dois critérios, ação e terror. E por aí vai. Vamos fazer outra planilha aqui para ver se foi mostrado realmente como é que funciona a função SI. Obtenha a situação mediante o seguinte critério: se a idade for maior ou igual a 50 anos, a situação é aposentado. Caso contrário, em serviço. Então, tem aqui o campo idade e tem aqui a situação. Eu vou botar aqui igual se, abre parênteses. Se B4 for maior ou igual a 50 anos, ponto e vírgula, eu coloco que a situação é aposentado. Caso contrário, em serviço. Então eu vou abrir parêntese, aposentado, ponto e vírgula, fecha aspas, ponto e vírgula, aspas de novo, em serviço, fecha aspas, fecha parênteses. Então aqui, ó, a idade é maior ou igual a 50? É, então ele retorna aposentado. Nesse caso, a idade é maior ou igual a 50? Não, ele vai retornar em serviço. E por aí vai.
em serviço, 35 em serviço, 29 em serviço, 65 aposentado. Repare que é uma função simples. São só dois critérios. Você faz o teste lógico, que é aqui. Qual é a pergunta? Eu quero que B4, se ele for maior ou igual a 50, ele vai me responder aposentado. Se ele não for, ele vai me responder em serviço. Ou seja, eu te fiz uma pergunta. Ela só tem duas respostas. Ou é sim ou é não. Se a resposta for sim, me responda aposentado. Se a resposta for não, em serviço. Vamos passar para outra planilha aqui. Nessa planilha é uma planilha com se um pouco mais envolvido com outra função. O funcionário contratado terá uma gratificação de 10% sobre o salário bruto. Os estagiários terão de 5% de gratificação sobre o salário bruto. Ou seja, eu tenho aqui duas condições. Ou é contratado ou é estagiário. Estagiário contratado, estagiário contratado. Só tem duas condições aqui. Se for contratado, ele vai me retornar 10%. Se for estagiário, vai me retornar 5%. Então, eu vou fazer a função. Se B4 ou C4, posso até clicar aqui, for igual a estagiário, sem acento, me retorne 10% de gratificação sobre o salário, 5% de gratificação sobre o salário bruto. Então, eu vou fazer aqui a conta. Quem é o salário bruto? D4 vezes 10%. Se não, D4 vezes 5%, que é estagiário. 5%. Se não, D4 vezes 10%. Fecha parênteses. Dou um Enter. É estagiário? É. Ele retornou 5%. Aqui é contratado. Retornou 10%. E aí vai. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu quis utilizar o segundo critério. Para vocês verem que não tem ordem. Você utiliza um critério apenas. Ele lhe dá dois, contratado e estagiário. Eu poderia colocar contratado, mas eu resolvi colocar estagiário para diferenciar um pouco, para vocês não acharem apenas que é só o primeiro critério. Não, pode ser qualquer critério desde que seja dois na ordem. Se eu colocar aqui contratado, o resultado vai ser o mesmo. Observem, 135. Vou apagar aqui estagiário e vou colocar contratado. Se for contratado, me retorna D4 vezes 10%. Se não, D4 vezes 5%. Porque o se verdadeiro é que se isso aqui for verdadeiro, retorna 10%. O outro, se isso aqui for verdadeiro, retorna 5%. Nesse caso aqui, eu utilizei contratado. Se for verdadeiro, 10%. Se não for, só pode ser 5%, que é estagiário. Vou dar um Enter, deu 135 do mesmo jeito. Observem os valores. Vou clicar e arrastar. Nada foi alterado. Eu estou dando Ctrl C e Ctrl Y. Ctrl Z, Ctrl Y. Então, nada foi alterado. Com contratado e com estagiário.
Agora, basta fazer a soma. Se você tem a gratificação e você tem um salário bruto, o que é que vai ser o salário final? Igual soma de D4 com E4. Fecha parênteses, dá um OK, aí dá o salário final. Observem que não é uma função difícil. Utilizou dois critérios, se não for um, é outro. Na próxima aula, a gente vai ver a função se composto. Espero que tenha entendido. Obrigado e até a próxima aula.